A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando início ao novo trimestre da nossa escola bíblica dominical, o primeiro trimestre de 2022. A revista é da editora Betel Dominical, que nesse trimestre irá falar sobre o livro de Ezequiel, o grande aprendizado. Olha que revista bonita que nós temos, que foto do templo do qual Ezequiel viu e profetizou. Esse livro de Ezequiel ele é muito importante, porque aqui nós vamos aprender sobre a profecia com a mensagem de juízo, trazer juízo, arrependimento, restauração e a manifestação da glória de Deus. Você vai passar 3 meses comigo, aprendendo o que Deus revelou para Ezequiel, o que vale para os dias de hoje, o que era para Israel, o que Deus quis mostrar para Ezequiel. Será que nós aplicamos hoje o juízo de Deus, o que Deus profetizou pela boca de Ezequiel? Será que o juízo serve para a igreja que vive na graça nos dias de hoje? O arrependimento do qual Deus manda Ezequiel profetizar, esse arrependimento serve para os nossos dias também? E a restauração, mas essa restauração era da nação de Israel. Será que a igreja hoje, 2022, será que a igreja precisa passar por essa restauração? Para quê? E a manifestação da glória de Deus. É isso que nós vamos aprender na lição desse primeiro trimestre de 2022. Deixa eu ler somente os temas, não vou adentrar em nenhum delas, só ler para você ver o que nós vamos aprender nesse trimestre. E já vamos direto para a nossa lição. A lição vai falar sobre a chamada do profeta Ezequiel. Lição 2, o profeta e seu desafio no cumprimento da missão. Lição 3, Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Lição 4, o pecado e suas consequências. Lição 5, a lei da responsabilidade pessoal. Lição de número 6, as parábolas no livro de Ezequiel. Lição 7, o povo de Deus, ovelha do seu rebanho. Lição de número 8, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Lição de número 9, a visão do vale de ossos secos. A lição de número 10, a visão da torrente das águas purificadoras. A lição de número 11, um novo templo e a restauração do culto. Lição de número 12, a visão do afastamento e retorno da glória de Deus. E a lição de número 13, o plano divino prevalecerá. Essas são as 3 lições que nós vamos aprender nesse trimestre. Hoje nós vamos entrar aqui sobre a primeira lição, que vai falar sobre a chamada do profeta Ezequiel. Aqui é Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Nós vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento. Vamos juntos? Meus amados irmãos, eu tenho dito sempre, se você é novo inscrito aqui no canal ou se chegou agora e ainda não é inscrito, você vai ouvir sempre no começo de cada lição eu dizer que o canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, não quero tirar você de sua igreja, não quero fazer você deixar de frequentar a escola bíblica dominical. Aqui é para agregar conhecimento, é fazer você crescer mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor, ok? Porque essa lição será aplicada nas igrejas que adotaram a revista da editora Betel Dominical. Ela será aplicada no dia 2 de janeiro de 2022. Estamos sempre colocando essa lição antes para que você venha ouvir e juntar mais conhecimento para a sua lição. A primeira lição desse trimestre vai falar sobre a chamada do profeta Ezequiel. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo número 2, versículo de número 1. Se você não teve a oportunidade ainda de ler o livro de Ezequiel, é excelente, uma leitura um pouco extensa, mas é muito rica em detalhe. Eu estou relendo o livro de Ezequiel. Já estou no capítulo número 25. Olha só,
estou indo para reler todo o livro de Ezequiel para poder aplicar essa série de estudo que a Bíblia manda. Então a gente tem que ler aquilo que a gente vai falar, principalmente o livro que nós estamos estudando, que é o livro de Ezequiel. Então leia, é importantíssimo para você entender tudo o que Ezequiel passou e o que Deus mostrou para ele. Mas o nosso textuário está no livro de Ezequiel, capítulo de número 2, o versículo de número 1, que diz assim: E disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui a gente já tem um aprendizado, aqui já dá uma pregação. Por quê? Satanás, quando aparece para Jesus, faz uma proposta para ele: se prostrado me adorar. Deus chega para Ezequiel e diz: te põe de pé que eu quero falar contigo. Enquanto Deus quer levar o homem a ficar de pé, para ficar da maneira que ele foi criado, o homem foi criado para andar em pé e não estar prostrado, a prostração só em reconhecimento de quem Deus é. A primeira opção de Satanás é pedir para que o homem se prostre e adore ele. Jesus disse: aqui não tem como se prostrar diante de Satanás. Então, veja que dois paralelos. Jesus, o diabo faz uma proposta para Jesus se ajoelhar. E Deus fala para Ezequiel se pôr de pé, se colocar de pé. A nossa verdade aplicada vai falar: ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Essa verdade aplicada, ela é muito boa, porque às vezes as pessoas elas esquecem que Deus pode capacitar quem Ele quer. Por isso ele fala: ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas. Ou seja, Deus nos chama, Deus nos capacita para uma grande obra. E assim foi com Ezequiel, que é o que nós vamos aprender hoje. Nós temos aqui no nosso texto de referência o livro de Ezequiel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5. 5 versículos, rapidinho a gente lê, que nos diz assim. Versículo 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo de número 4. E os seus filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5. E eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha, eu sempre tenho destacado no começo sempre alguns versículos, né? E aqui nós temos alguns aprendizados, né? Mas o versículo 5 desse texto de referência, para mim é importantíssimo. No versículo 5 ele diz: eles quer ouça, quer deixe de ouvir. O deixar de ouvir aqui é que não quer. Sabe quando você quer falar com alguém e as pessoas ela não quer te ouvir? Deus está falando: você vai profetizar, para depois que eles não venham dizer que eu não avisei, que eu não os orientei. Aí ele termina dizendo: há de saber que entre eles, ou no meio deles, esteve ou está um profeta. Ele está se referindo ao Ezequiel. Esse foi o nosso texto de referência. Aqui na nossa introdução, antes de ler a nossa introdução, deixa eu falar do comentarista. Eu gosto desse comentarista. Se você está aí acompanhando o nosso canal, esse comentarista, o pastor Valdir Alves de Oliveira, ele foi o mesmo comentarista que comentou a revista que nós falamos sobre os atributos de Deus. Tem a playlist completa sobre os atributos de Deus. Foi o mesmo pastor, o pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele está comentando de novo agora a revista sobre o livro de Ezequiel. E a nossa introdução, ela nos diz assim: Ezequiel profetizou para os exilados na Babilônia.
O profeta explicou as razões do severo juízo divino contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. Veja bem, aqui a gente já começa a entender que o povo está cativo por causa de rebeldia. Então quem levou o povo a ser rebelde não foi a mão de Deus, mas sim, e muito menos a mão da Babilônia, do rei Nabucodonosor, mas foi simplesmente a rebeldia do povo que não quis ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus. Então, para a nação de Israel, haveria esperança, tanto que nós sabemos que houve esperança para Israel. Israel foi restituída até os dias de hoje como nação de Israel, mas o juízo de Deus estava sobre eles, sobre os pais, sobre os filhos, porque eles não obedeceram à palavra de Deus. Então Nabucodonosor, na época rei de Babilônia, foi apenas instrumento na mão de Deus para cumprir o seu propósito de juízo. Que maravilha o nosso Deus com tanto poder que tem. O nosso contexto histórico aqui é no ponto 1, que diz assim: quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos da Babilônia, para onde fora levado cerca de 597 a.C. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos, né? Foi de 65 a 539. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa, olha o nome, cujo nome de Ezequiel significa, para agregar conhecimento aí, enriquecer a sua aula e seu aprendizado, Deus fortalece. É o significado do nome de Ezequiel. Contemporâneo de Daniel, Jeremias, Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi e profetizou por cerca de 22 anos. Olha só que período que Ezequiel profetiza. Lembrando, não esqueça, eu li, mas eu quero que você memorize. Ele era contemporâneo, tanto de Jeremias quanto de Daniel. Eles eram contemporâneos, ok? Vamos falar um pouquinho no nosso ponto 1.1, longe da terra natal. Quando a gente fala Natal, tem até uma discussão aí, a gente está saindo do Natal, né? Natal, Ano Novo, para você, um feliz 2022, que seja de bênção, que seja de temor ao Senhor, que seja de obediência a Ele. Aqui é só um adendozinho aqui. A gente fala bem assim, Natal, o cristão comemora Natal, Natal é festa pagã, Natal. As pessoas precisam entender o que significa Natal, para depois ir contra a festividade falada Natal. Natal é nascimento, é lugar de origem. Quando a mulher está grávida, o que ela faz? O pré-natal, antes da criança nascer. Quando a gente fala voltar para a terra natal, é onde você nasceu. Então, quando a gente fala de Feliz Natal, eu estou falando assim, comemore um feliz nascimento. Comemore essa data de nascimento. Sabemos que Jesus não nasceu no Natal, mas nunca é demais lembrar de Jesus Cristo. E que ele seja lembrado como o nosso Senhor, que um dia nasceu. É fato. Que dia? Não sabemos. Que mês? Não sabemos. Mas sabemos que ele nasceu. Ele teve um Natal. Ele teve um nascimento. E aqui Ezequiel também estava longe da sua terra natal, porque aqui ele está na Babilônia, mas não nasceu na Babilônia. Ao receber a chamada, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal. Começou a viver em outra cultura, viver sob pressão, viver com outros alimentos, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Olha, Salmo 137, o verso 1 e 2. Juntos aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas. Ele está dizendo que lembrava da sua terra natal, junto com os cativos. Esse salmista, esse salmo é mostrando o povo cativo na Babilônia e sentia saudade
da sua terra natal, da sua terra de origem. Continuando, muitos dos que viviam em terras estranhas gostariam de voltar à sua terra natal. É um sonho voltar do exílio, da escravidão, ou sair de uma coisa que não nos pertence em lugares que não são nossos, né? Mais uma vez a gente falando aqui. Aqui nós temos na parte do professor algo sensacional. Ezequiel era filho de Buzi. Era um sacerdote, provavelmente filho de sacerdote. Foi levado para o cativeiro quando os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomaram Jerusalém e depois de um breve cerco, nada é sabido de sua vida. É contido no livro que leva o seu nome. Nem existe tradição alguma que nos diga onde ou como morreu. Sabemos que era casado. Opa, olha, informação importante. Ezequiel era casado. Sabemos que Ezequiel era casado e que sua esposa morreu na ocasião da queda de Jerusalém. Olha aí, ele foi casado e era viúvo. Vamos ver o relato da morte da mulher de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 24. Vamos ver o que diz Ezequiel 24, 18. Que vai nos dizer assim: E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fez pela manhã como se me deu ordem. Ou seja, Ezequiel profetizando para o povo se arrepender por causa do rei da Babilônia, por causa do seu cativo, e ele disse que a sua mulher faleceu. Então Ezequiel foi casado e também se tornou, era viúvo. Isso é informação para agregar na sua escola bíblica dominical e você guardar em conhecimento. Vamos lá. Era um homem de influência sendo consultado pelos anciãos entre os exilados. E embora isso talvez se deve ao seu ministério profético e à reputação que repentinamente adquiriu, é igualmente provável que seja atribuível à sua posição social herdada do seu pai Buzi. Ou seja, Ezequiel era filho de profeta e com certeza, porque Israel tinha essa cultura, a gente fala com certeza pelo costume que nós entendemos que existia em Israel, Ezequiel ia exercer o sacerdócio junto com o seu pai. Então veja aqui a influência de Ezequiel do costume, se manter nos costumes de Deus. Por isso que Deus o escolheu para ser o profeta. Além de ser além de ser filho de sacerdote, Deus escolheu ele para ser profeta. Então Ezequiel tinha dois ministérios, o ministério sacerdotal e o ministério profético, todos dois dados por Deus. Ponto 1, ponto 2 vai falar exigência feita por Deus ao profeta Ezequiel. Deus faz algumas exigências, particularmente são 8 exigências. Vamos marcar uma por uma para que a gente venha aprender? Vamos lá. A primeira exigência fala assim: a chamada implicava em se pôr de pé e se dispor a sair da acomodação e da inércia. Olha só, essa é a primeira que nós lemos quando Deus fala para ele: põe de pé que quero falar contigo. No 2, aqui no 2 vai falar assim, depois do chamado é preciso falar em nome do Senhor. Tá? Já foi chamado para ser profeta, então agora você já não fala por você, você fala por Deus. No nosso ponto 3, a gente continua. Depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer ouça, quer deixe de ouvir. Eu vou falar só se eles quiserem me ouvir. Não, Deus fala e fala, proclama, declara o que eu estou dizendo. No nosso ponto de número 4, ele continua. Depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem de saber que é profeta, que foi o que nós lemos, que Deus diz aqui na sua leitura, só para você relembrar, Ezequiel capítulo 2, versículo 5, ele diz:
quer ouça, quer deixe de ouvir, para que ele saiba que existe profeta. No nosso 5 a gente continua aqui, ó. Depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra, dar comida em forma de rolo no ventre, para depois oferecer aos outros. Quem não tem para si mesmo não pode oferecer aos demais. Você quer anotar algo para a sua vida, para a sua escola dominical, para o seu conhecimento? Olha esse ponto 5, que sensacional. Ele está dizendo o quê? Eu vou ler daqui a pouco que Deus manda ele comer o rolo, comer a palavra. E aí tem simbolismo. Alguns acreditam que era literal, outros acreditam que era uma simbologia. Mas o fato é que ele se alimentou da palavra de Deus, seja literal ou não. E ele, alimentado com a palavra, ele podia alimentar outros. Então esse é o grande chamado. E aí o escritor colocou aqui que é algo bem interessante. Ó. Quem não tem para si mesmo, não pode oferecer aos demais. Ezequiel 3, verso 1. No 6, já estamos no 6, temos aqui, ó. Para receber a chamada, não pode temer o povo, nem as palavras que saem deles. Ou seja, não podem temer o povo, porque o povo ia afrontar. Ezequiel 2,6. Por isso que Deus fala, não temem eles. Continua falando. No nosso aprendizado de número 7, nós temos: quem recebe a chamada não pode se assustar com arçaça, espinho e escorpiões. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspirações de pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus e serem confrontadas. Anota mais uma vez, ó. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar, ó, conspiração de pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus e serem confrontadas. As pessoas não querem ser confrontadas. Então você pega esse aprendizado para você, que você, para ser profeta, se você tem um desejo, se você tem um chamado, se Deus te chamou, vai ter conspiração de pessoas que não querem ouvir a palavra e muito menos ser confrontadas nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões. Eles não querem que ninguém se levante dizendo que está errado. Ezequiel foi orientado a não temer esse povo. No nosso ponto 1.3, Deus nunca se esquece dos fiéis. Se mantenha fiel, que Deus não vai esquecer de você. Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Foi permissão de Deus. Os pecados eram idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores, falsos profetas, mas ainda havia esperança. Deus prometera restaurar a terra por amor aos que permanecessem fiéis a Ele. O Senhor nunca se esquece daqueles que finalmente procuram lhe obedecer. Então, se você procura obedecer a Deus, Ele não irá se esquecer de você. Aqui na parte do professor tem um versículo muito interessante, que ele diz assim: haja o que houver, eu continuo a ser o Senhor, Deus do povo, pois não tenho prazer na morte do ímpio ou perverso, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel está dizendo: Jerusalém, Israel, povo de Deus, arrependam-se, porque Deus não tem prazer que vocês morram, mas Ele quer que vocês sejam fiéis. Então Deus não tem. Onde é que está dizendo isso? O livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 22 e 23. Deus não tem prazer no ímpio, muito menos na vida, muito menos na morte daqueles que servem a Ele. Por isso que o texto é os fiéis. Então, se você é fiel, Deus não tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daqueles que não servem, eles que são rebeldes. Imagina na sua. Então, permaneça fiel. No nosso ponto 2, a gente vai falar a incumbência do profeta Ezequiel. Qual era a incumbência do profeta Ezequiel? A missão do profeta dada por Deus era
conscientizar o povo da razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo do exílio a Deus e construir esperança concernente à promessa de Deus de restaurar o seu povo. O profeta também ressalta a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restringir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como a única causa do exílio e julgamento de Deus. Aqui Deus está dizendo, Ezequiel está dizendo assim, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão cativos, mas não é somente pela rebeldia do pai de vocês. Porque aí a gente tem que voltar para a Bíblia. Traz a memória, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Lá nós temos Ló. E Deus primeiro aparece para Abraão e diz, Abraão, eu vou destruir. E Abraão faz aquela pergunta que todos nós conhecemos. Se tiver 100, se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E ele sai descendo e diz, não, eu sou justo. Eu não posso destruir o ímpio com o justo. O fiel com o infiel. Eu não posso. Eu sou Deus, eu sou justo. Então, quando cai sobre Israel a mão pesada do rei Nabucodonosor por causa da Babilônia, com o reinado da Babilônia, melhor dizendo, não era só por causa do passado, era do presente. Eles pecaram, prevaricaram, mentiram, profetizaram, enganaram no passado e continuaram no presente. Então o castigo foi a soma daquilo que eles vinham fazendo sem se arrepender. Por isso que nós já lemos em Ezequiel 8 que Deus não tem prazer na vida, na morte do ímpio. Então lá no passado eles fizeram, não se arrependeram e continuaram. E Deus foi sendo longânimo, foi dando tempo, foi esperando até que disse, a taça encheu. Essa expressão de taça encher é lá de Apocalipse, dizendo que a taça da ira de Deus está sendo cheia e será derramado sobre a terra. Então, precisamos entender que Deus, ele não só julga o passado, mas julga o presente e já está julgando o futuro, porque o nosso Deus é onisciente. No nosso ponto 2.1 vai falar, Deus usa quem ele quer. Não tenho dúvida disso. Eu sou a prova de que Deus usa quem ele quer e pode usar você para se tornar um profeta que não tenha medo de falar a verdade, a palavra dele, instruir o povo dentro das Escrituras, dentro daquilo que Deus pede para que seja feito. E o escritor, o pastor Valdir, coloca aqui assim, o Senhor usa os pequenos para confundir os grandes. Isso aí é 1 Coríntios, capítulo número 1, do 27 ao 29. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor, porém, olha para o coração. 1 Samuel 16, 17. Quando chega para ungir Davi, Davi não está lá. Ele se responsabiliza em capacitar os que ele chama. Toda a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, 5. Vamos ver o que diz 2 Coríntios? Mateus, vamos ver. 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso é o 5, que diz assim, não que sejamos capazes por nós, olha só, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Isso, olha aí. Então, a capacidade, as pessoas falam assim, Deus, Deus é quem capacita. Paulo deixa bem claro, vou ler de novo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. A última parte, mas a nossa capacidade vem de Deus. É de Deus que vem a nossa capacidade, que Deus nos capacita para as missões, para aqueles projetos, para aquilo que Ele vê. Por exemplo, eu estou aqui no canal Bíblia para o Cotidiano e
capacidade para isso nenhuma. E Deus vai nos aprimorando no decorrer do tempo, vai nos mostrando, vai por aqui, faz assim. Deus vai nos capacitando para quê? Levar a palavra dele. Estamos aqui no canal para isso. Estou aqui no canal para isso. Para levar a palavra. E Deus capacita. Então não tenha medo. Ele usa quem ele quer. O pastor Valdir continua colocando: portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque tudo provém dele e vem para ele, porque dele são todas as coisas. Vamos ver? Romanos, volta aí um pouquinho a sua Bíblia, ó. Livro de Romanos, o capítulo de número 11. Vamos ver o que é que fala? Romanos 11. Apesar que eu sei que muitos de vocês que gostam de Bíblia já sabem o que que diz. Romanos 36. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Ok? No nosso ponto 2.2, ele fala: Deus usa onde quer. Primeiro, Deus usa quem ele quer. Está me usando aqui para levar a palavra dele aqui nessa plataforma. Pode ter sido você, pode ser você que Deus quer usar. Mas agora ele está dizendo, o tópico aqui, Deus usa onde quer. Onde é que Deus está me usando? No canal, no YouTube. Deus pode me usar aonde? Em Alphaville, que eu sou aqui de São Paulo, ou pode me usar em Paraisópolis. Deus pode me usar dentro de um terminal ou até dentro da minha igreja. Porque muitas pessoas acham que é assim. Ah, irmão, tem que pregar fora, pregar fora, pregar fora. Quem fala que só tem que pregar fora é porque nunca leu Bíblia, não aprendeu sobre Bíblia e não quer aprender. Porque o livro de Ezequiel, que é o que nós estamos estudando, o livro de Ezequiel não está falando para fora, está falando para dentro. Então, primeiro tem que ser dito dentro. Primeiro tem que se acertar dentro. Eu só posso ir fora quando eu consigo entender ou trabalhar ou fazer dentro. Isso é um aprendizado bíblico. Não é só pregar fora, temos que pregar dentro, porque se eu não pregar dentro, eu perco lá fora, porque dentro está perdido. Você quer ver? Atos capítulo número 2, a descida do Pentecoste. Qual foi a ordem? Ficai em Jerusalém até que o do alto seja revestido de poder. Então, primeiro você tem que trazer para dentro da sua casa. No caso aqui, dentro da igreja. No caso aqui, Ezequiel, dentro da nação de Israel. O conserto era dentro. Não eram as nações vizinhas de Israel que tinha que melhorar. Quem tinha que melhorar era Israel. Então, por isso que ele está dizendo. Primeiro, ele usa quem ele quer. Agora, ele usa onde ele quer. Como anunciado em Listra, Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Isso é Paulo pregando lá em Atos, capítulo 14, verso 17. Ele está dizendo, em todo lugar, Deus usa quem ele quer e onde ele quer. Ok? Assim também ocorreu para que o povo de Israel, ao longo da história bíblica, seja na Jerusalém cercada pelo exército do rei da Babilônia, Jeremias 32, 1 e 2, seja diante do rei da Babilônia, Daniel 1, 18 a 21. Seja no meio dos cativos, Ezequiel 1:1. Deus é soberano e levanta pessoas que proclamem a sua mensagem, seja no lugar que for. Bem-aventurado aqueles que estão atentos à palavra de Deus e a recebem, pois ela faz a diferença ao vivenciarmos diferentes momentos na vida e no mais diversos ambientes, porque a luz, lâmpada, referencia sustento entre tantas outras qualidades. Então, como Jesus fala que nós somos a luz do mundo, e quando nós estamos no mundo para que o mundo seja todo eliminado, então temos que proclamar em todo o mundo. Vamos para o nosso 2.3. Deus usa na hora que quer.
Veja como é sistemático. Primeiro, Deus usa quem Ele quer. Segundo, onde Ele quer e a hora que Ele quer. É que tem pessoas que acham que tem o automático. O Deus vai me usar agora. É agora. É nesse momento. E Deus está dizendo assim, não. Eu tenho a hora certa. O momento exato. Por que que em alguns momentos Deus age de uma maneira e em outros momentos Deus age de outra maneira? Porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, onde quer e a hora que Ele quer. Vamos ver o que diz nosso 2.3. A Bíblia registra o chamado de Deus ou a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra. O profeta Eliseu, em uma determinada ocasião, disse que Deus não lhe havia revelado algo. Isso aqui é importantíssimo. Você tem alguma dúvida que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus, era um escolhido por Deus, era usado por Deus? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele era a pessoa escolhida por Deus. Mas a história aqui de 2 Reis, capítulo 4, exatamente aí, a mulher chega e pergunta, ele vê a mulher chegando, ele diz para Geazi, está vindo a mulher, desce e pergunta se vai tudo bem, e pergunta, vai tudo bem? Primeiro, aqui já mostra que ele não sabia se ia tudo bem com ela, porque ele manda Geazi perguntar. E a mulher passa por Geazi e diz, vai tudo bem, a conversa é com ele. E quando chega para ele, e Geazi quer impedir, ele diz, Deus não me revelou. Nós que somos homens, chamados homens de Deus, mulheres de Deus, chamados profetas, chamados homens professores, nós temos que entender que nem toda hora Deus vai nos usar, e nem em todo lugar. Nós temos que entender que nós somos instrumento dele. Não é Deus que é o meu instrumento, é eu que sou instrumento dele. Então ele me usa se ele quiser. Não é porque ele me usou ontem que ele vai me usar hoje. Se ele não quiser, ele não vai usar. Sabe quem se atrapalhou um pouquinho com isso? Moisés. Lembra da história de Moisés? O povo pede água e Deus diz para Moisés, bate na rocha. Moisés vai lá e faz o quê? Bate na rocha. A rocha vai lá e deu água. Aí, mais na frente, o povo pede água de novo. E aí Deus diz para Moisés, agora fala com a rocha. O que Moisés faz? Bate na rocha. Por que Moisés bate na rocha? Simples, porque da primeira vez deu certo. Se deu certo da primeira, então vou continuar fazendo. Só que é Deus, irmãos. Deus não se limita a espaço e a tempo. Se Deus falou que era para bater, você bate. Se Ele falou que era para falar, você fala. Se falou que é para cantar, você canta. E é isso que nós, nesses dias, precisamos acordar e entender que Deus, Ele faz como Ele quer. Não é porque Ele falou ontem comigo, me usou para cura, me usou para profecia, me usou para libertação, que hoje Ele vai usar. A prova é o próprio Elias. O próprio Elias, ele profetiza fogo para cair do céu e depois se reclusa por causa de uma ameaça. Esse sim é um homem temente a Deus. Por quê? Ele usa da sabedoria, ele usa do momento, cai fogo do céu, mas quando Deus não falou para ele enfrentar Jezabel, ele, como não ouviu a voz de Deus, Deus dizendo fica, o que ele fez? Então, se Deus não falou, eu me retiro. Ele podia ter ousadia de ter dito assim, não, eu vou ficar e vou matar essa mulher também, vou enfrentar ela. Mas Deus não falou com ela. Nós temos que fazer feito Elias. Se Deus não falou, irmão, eu saio de cena. Se Deus nos disse, irmão, nós temos que aprender como cristão, como servos de Deus, não temos que ter medo de quando a pessoa perguntar, me fala sobre isso. Dizer, não sei, irmão. Não sei. Mas você não é sou servo, sou professor, estou ensinando, sou presbítero, prego, mas Deus não me falou nada a respeito disso. Não, Deus tem que falar. Não tem, irmão. Por isso que muitos entre nós se atrapalham nos nossos dias, porque acham que Deus está ao nosso serviço, que toda vez que eu falar vai acontecer. E aqui é bem claro que Deus faz do jeito que Ele quer. Abacuque ficou à espera da resposta de Deus.
é fundamental nós submetermos ao momento de Deus, permanecer confiando no Senhor, crendo que Ele é poderoso em seu agir e é perfeito. Esperar nele sempre é a melhor solução. Assim, já falei para você, é assim que temos que ser. Abacuque, ele fica esperando, Deus não responde, ele diz, não sei, não dá. Se Deus não está falando, eu vou fazer o quê? Não dá. Então, só fale se Deus mandar. Mas não se cale quando Deus disser, fale, que é como ele disse para Ezequiel, capítulo 2, verso 5. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. O canal Bíblico Cotidiano é a prova. Não sei quem quer ouvir, mas estou falando. Quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir. O meu papel é ensinar, instruir o povo no caminho e permanecer na vontade de Deus. No nosso ponto 3 vai falar, um profeta com vocação visionária. Vamos ver? Olha o que falou o pastor Valdir. A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se empregava dentro do seu ser por meio de visões tão claras e vários símbolos que eram descortinadas pela interpretação dada pelo Senhor. Ezequiel tinha visões, irmãos, extraordinárias. Vamos ver aí, ó. Ezequiel capítulo 1, verso 1. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Olha só, mesmo rio Quebar, que a gente lê lá no Salmo, que o povo sentia saudade. Olha Ezequiel dizendo que se abriu o céu e ele viu visões de Deus. Que maravilha! No nosso ponto 3.1, a visão do rolo e de um livro. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho? Que eu só posso dar aquilo que eu tenho, ou seja, primeiro eu como, me alimento para depois ajudar. Não sei quantos de vocês já andaram de avião, mas sempre que a gente vai andar de avião, a gente tem uma instrução. Caiu a máscara de oxigênio, se eu tiver com a criança do lado, primeiro o oxigênio vai em mim, para depois ir na criança. Porque se eu colocar nela e ela não segurar, falta ar para mim e eu não consigo, eu perco a minha vida e a dela. Então, primeiro eu me alimento para depois dar para o outro. Primeiro eu me corrijo para depois corrigir o outro. É o que Jesus fala, não repara no cisco que está no olho do teu irmão se no teu tem uma trave. Então, primeiro eu tiro a minha para depois ajudar melhor o meu irmão. Ok? Então, ele continua aqui falando sobre o rolo, né? Essa visão aqui, ó. O rolo que o profeta recebe continha a palavra do Senhor, e ele tinha a responsabilidade de entregá-la. A palavra de lamentação e tristeza dominara a mensagem, Ezequiel 2, do 9 ao 10. Porque julgamentos severos seria executado contra os que praticavam a idolatria, o adultério e a prostituição. O adultério aqui não é somente adultério do casamento. Eu sou casado com a Rose e me envolvo com outra pessoa. Não é adultério somente conjugal. Esse adultério, para Israel, a Bíblia considera, Deus considerava adultério, eles adorarem outros deuses. Ou seja, tinha um Deus verdadeiro e ele adorava outro Deus. Deus considerava isso como prostituição. Não é só a prostituição conjugal, é a prostituição espiritual. Deus considera a pessoa ter vários deuses como ato de prostituição, ok? Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciar ao povo. Só quem come o rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para toda boa obra. Lembra que eu falei para você que antes de dar essa lição, eu estou relendo o livro de Ezequiel? Coloca aí no comentário até que capítulo eu já li antes de ministrar essa aula. Eu coloquei bem no começo aí, eu li até o capítulo de número, coloca aí nos comentários. Então primeiro eu tenho que ler, eu tenho que ver tudo que está aqui no livro de Ezequiel,
depois preparar a aula para depois ministrar você. Então, se primeiro eu não for ministrado, não dá para ministrar. Então, Ezequiel, primeiro, ele se alimenta. Primeiro, ele tem esse livro. A gente olha o livro de Josué, quando Deus diz, não se aparte da tua boca o livro da lei. O livro da lei, naquela época, não era a Bíblia no formato que nós conhecemos, mas era que Bíblia? Era, no caso, não era a Bíblia, era a lei, era o Pentateuco que Moisés escreveu. E Deus disse, se você estudar, ler, meditar, guardar, praticar tudo o que está nos 5 livros que eu pedi para Moisés escrever, você está num bom caminho. Tanto que Josué termina o seu livro em Josué 24:15, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque conhecia o Pentateuco, conhecia o livro da lei, não deixou se apartar de sua boca. O pastor Valdir continua, ninguém pode dar aquilo que não tem, nem distribuir o que não recebeu. Não é sensato nem honesto oferecer aos outros aquilo que não tem. Algumas pessoas gostam de dizer bem assim, eu não li a Bíblia toda não. É prioridade para você? Se você não leu, por que não é prioridade? Porque tudo que é prioridade você faz uso. Então temos que ler. Aproveita que está começando 2022. Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê toda a Bíblia. E hoje você sabe, eu sei que você sabe que você está na rede social, que existem aplicativos, eu tenho 2 no meu celular, tenho 2 aqui no meu celular, que a Bíblia é lida para mim. Sabe aquela Bíblia bem antiga do Cid Moreira, que fez a narração da Bíblia? Agora não tem a Bíblia narrada com aquele som, não. A Bíblia é lida. Você baixa o aplicativo, deixa no seu celular, você clica para ler o versículo e coloca na setinha para ele ler. A voz lá vai ler para você certinho o que está na Bíblia aqui, ó. Então você vai acompanhando, então você não tem desculpa para não ler a palavra de Deus. Nós, professores, um chamado para nós agora, temos que primeiro ler aquilo que está proposto para ser ensino, que é o livro de Ezequiel. Seria bom que todos os professores lessem Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, pelo menos umas 2 vezes, antes de ministrar o livro de Ezequiel. Eu já estou relendo o livro de Ezequiel, antes de ministrar. E depois preparar a aula, antes de você chegar na sua escola bíblica, antes de você poder ensinar, você aprende. Tira suas dúvidas, conversa com alguém, mas principalmente a Bíblia. É ler as Escrituras. Nosso 3.2, a visão de querubins. Olha as visões que Ezequiel tem lá no rio Quebar, né? Ele declara aqui, em Ezequiel capítulo 1, versículo de número 1, ele fala que no rio Quebar ele viu visões de Deus. E nessas visões ele viu querubins. Olha o que o pastor Valdir coloca. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Os seres angelicais têm acesso à presença de Deus e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem, Gênesis 3, 22 e 24, a 24. Sobre a arca da aliança estavam os querubins de ouro, em livro de Êxodo, capítulo 25, do 18 ao 22. Nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareceram com brasa de fogo ardente anunciava aos exilados a glória e a santidade de Deus. Olha que não importa o lugar, porque os anjos, ele pode aparecer para anunciar a vontade de Deus. E olha o que diz aqui o escritor. Nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareceram com brasas de fogo ardente anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Como eu disse, Deus dizendo para ele, declarando para eles o motivo que ele estava lá, porque Deus é soberano. Deus é ontem, é hoje e é eternamente. Vamos para o nosso 3.3, encaminhando para o final. A visão do juízo e restauração. Após a visão dos querubins, segue o registro de Ezequiel, tanto na visão do templo do Senhor e receber a revelação acerca do juízo divino.
cuidado de Deus com os cativos e uma mensagem de restauração. Sim, tinha mensagem de restauração. Ezequiel, capítulo número 11, do 8 ao 9. Esta mensagem também está presente no ministério profético de Jeremias. Jeremias também profetizou restauração. Contemporâneo de Ezequiel, a manifestação do juízo divino não significa que Deus deixou de amar o seu povo. Vamos ver o que diz Jeremias, capítulo de número 23, o versículo 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Agora olha o versículo 6, que lindo. Nos seus dias, Judá será salva e Jerusalém habitará segura. Lembrando que aqui Jerusalém está cativa, mas ele está profetizando, habitará segura. E este será o nome com que nomearão. Nomearão quem? O Senhor. Como chamarão o Senhor? O Senhor, justiça nossa. Antes de Deus mandar o juízo sobre a terra, mandar o juízo sobre todo mundo, primeiro, ele é chamado de justo. Ele tem a sua justiça. Esse é o que profetizou Jeremias, isso é o que profetizou Isaías, isso é o que profetizou Ezequiel, do qual nós estamos aprendendo hoje, e dando início a esse trimestre, o primeiro trimestre de 2022. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim: os exilados na Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicação, nem sem a direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Você é povo de Deus, então Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, dando a oportunidade de voltar aos seus pés e reconhecer quão grande Ele é. Amém? Para nós encerrarmos essa lição, a revista ela propõe uma oração semanal. E a oração dessa semana, ele está pedindo aqui: ore pelos cristãos que trabalham evangelizando refugiados. Então, um trabalho de missão e mais os refugiados. Vamos fazer a oração? Se você puder, cobre sua cabeça, senão você ouve essa pequena oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade concedida de aprender a Tua palavra através do livro de Ezequiel, do qual Tu revelaste para ele, Pai. Aqui eu te peço por aqueles que estão me ouvindo e aqueles que vão me ouvir. E a oração específica desse momento, dessa lição é orar por aqueles que têm coragem, que são capacitados, que foram chamados para evangelizar aqueles que são refugiados, estão fora da sua terra natal, estão fora da sua pátria. Que esses homens, essas mulheres que vão evangelizar, preguem cada vez mais que a terra que nós estamos vivendo, nós somos peregrinos, nós seremos levados para uma terra gloriosa. Fortalece esses homens que evangelizam e essas mulheres, e fortalece o coração daqueles que estão fora de suas nações. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero a semana que vem para nós darmos continuidade a mais uma aula. Que Deus te abençoe cada vez mais.